Agora eu quero falar com vocês sobre um caso que a gente já abordou inclusive ontem, né? Um caso que está gerando repercussão desde o sábado, quando o fato aconteceu. Uma mulher de 23 anos cortou o pênis de um adolescente de 13 anos que teria estuprado a filha dela, no caso, a sobrinha dele, de apenas 3 anos de idade. O caso ocorreu nesse fim de semana em Francisco Alves, uma cidade que fica aí cerca de 125 quilômetros de Cascavel, região metropolitana de Umuarama. De acordo com a mulher, gente, o adolescente cuidou da sobrinha de 3 anos e quando ela chegou à noite foi dar banho na filha e percebeu que ela estava machucada e reclamava de dor. Ao ser perguntada pela mãe sobre o que tinha acontecido, a criança disse que o adolescente havia colocado o piu-piu nela. Após o relato da filha, a mãe foi até a casa do irmão que estava no banho e cortou o pênis dele. O menino foi encaminhado para atendimento no Hospital Municipal de Francisco Alves e depois transferido para um hospital em Umuarama. Funcionários do hospital chegaram a relatar para a polícia que ouviram familiares dizendo que o pai da criança, que mora em outra cidade, iria até Francisco Alves para terminar o serviço contra o adolescente. A mãe da menina de 3 anos se apresentou ontem com o advogado na polícia, foi ouvida e liberada por não estar mais em flagrante. O adolescente segue internado. Aqui no estúdio com a gente a psicóloga Luzia Raimundo. Doutora, uma tragédia familiar com 2 situações. Uma criança que foi abusada sexualmente, o outro adolescente que teve parte ou que teve o corte ali em seu órgão. Situação bem polêmica e complicada. É uma situação muito complicada, uma situação que nós temos que analisar, né, de uma maneira em geral e minuciosa também, porque, como você disse, temos a situação da criança que foi violado seus direitos, como também temos uma adolescente, que na verdade, né, 13 anos, podemos dizer, é uma criança, e agora que ele está entrando para a fase da adolescência, né? Então temos vários pontos para analisar aí hoje, Patrícia. Pois é, agora a gente observa assim, falar de sexualidade em casa, com criança, com adolescente, não é a mesma coisa que falar de sexo. A gente já pode começar por aí, né, Luzia? Com certeza. Falar de sexualidade é totalmente diferente, porque sexualidade é quando nós trabalhamos como o outro sente o mundo, como o outro sente as questões que envolvem o próprio ser dele, né? Como o outro tem o conhecimento também do próprio corpo, como o outro se coloca também no lugar do outro. E essas questões são totalmente diferentes de falar do sexo em si. O ato sexual é diferente, né, de falar de sexualidade. E educação sexual é muito importante falar e ainda é um em todos tabu. os momentos. E ainda é um tabu nas famílias. É um tabu. As famílias hoje em dia é muito velado isso, né? Esse assunto é muito velado dentro das famílias. As pessoas não falam. Isso eu percebo em clínica, na ONG que eu atendo também, percebo o quão difícil que é os pais falarem sobre sexualidade com os filhos, né? Então, cada dia mais nós temos que incentivar isso, incentivar essa fala. Falar para a criança cuidar do corpinho dela, que ninguém pode tocar, né? Que só ela, inclusive higienização, né? E temos algumas questões para analisar aí, não estou julgando ninguém, mas essa mãe, por que ela deixou essa criança à noite com outra criança de 13 anos? Ambos são menores de idade. Né? Então é uma situação que nós temos que analisar. Então os pais têm que cuidar. Não podemos deixar os nossos filhos com pessoas que nós não conhecemos, né? Que não têm responsabilidade para cuidar. Né? E será que essa criança foi trabalhado com ela essa questão da educação sexual? Será que também ela já não passou por algum tipo de abuso? No caso, o menino de 13 anos, você diz. Isso. Aqui, gente, não há julgamentos nem pré-julgamentos. A gente está com o caso aqui e a gente quer debater. Inclusive, por conta dessa situação toda, o caso repercutiu e muito nas redes sociais, viu, gente? Com opiniões diversas. Aí nós temos algumas opiniões gerais ali, mas algumas do portal tarobanews.com. A gente tem ali, ó, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, já tinha que cuidar da casa, fazer almoço e tudo mais que fosse preciso. Com 13, já trabalhava por dia. Incapaz, que disseram, né, que o menino de 13 anos talvez fosse incapaz de saber o que estava fazendo. Outras pessoas fariam o mesmo, sem dó, em relação ao caso que a mãe cortou, né? Mãe responsável por deixar um incapaz cuidando de outro incapaz. E como ela estava no momento que os incapazes estavam sozinhos. Porque a mãe não acionou a polícia, pela atitude da mãe, já se nota o tipo de estrutura dessa família. Aí vem, incapaz, somente a criança de 3 anos que não tinha como se defender.
Tenho irmão da mesma idade, realmente é incapaz sim. Eles não têm maturidade, nem responsabilidade, nem nada. Eu nunca deixaria meu filho sozinho com um menor, ainda mais de 13 anos. Por isso, simplesmente acho que esse não é o caminho. Porém, na hora da raiva, ficamos cegos e não vemos o que fazemos. Tem a mesma opinião, incapaz de 13 anos, se foi capaz de fazer um ato desses, não é uma criança sem noção. Parece tão fácil julgar, não sei por que deixou, mas se deixasse só também estava errada. Pode ser que tenha sido por falta de quem cuidar no momento. Cadê o pai? Não acho correta a atitude, mas por vezes nos vemos sem apoio. E acontece certas barbáries. Hoje é vô, tio, irmão, sem contar mais por aí. Então, um debate acirrado, o pessoal respondendo mesmo, alguns comentários fortes, alguns a gente nem mostrou, borrou mesmo. Mas a gente vê assim que quando acontecem esses casos, o pessoal desabafa mesmo, né? Sim, porque mexe muito com as pessoas, né? Tem várias situações, como eu te disse, para analisar, né? Tem essa questão da estrutura familiar, sim, né? Essa criança poderia ter sido deixada com uma pessoa mais responsável, porque, como falamos, né, ele tem 13 anos de idade, o menino que cuidou, né? Não estamos querendo justificar e nem julgar a mãe e nem o pai por isso, mas nós temos que tomar um cuidado maior. Porque essa criança, as crianças em geral precisam de um cuidado maior, elas precisam ser melhor supervisionadas, né? E agora, Lúcia, como é que fica essa questão do psicológico, tanto da menininha de 3 anos, porque tinha a confiança no tio, né? Vamos dizer, provavelmente os dois brincavam juntos, não sei, mas né? Tinha aquela confiança no tio e mesmo desse menino que está internado, Francisco Alves, cidade pequena, aquela situação toda, como é que fica? Então, ambos vão precisar de atendimento psicológico, né? Por isso que eu falo que o acompanhamento com o psicólogo é muito importante nesse momento, porque não tem outro caminho. Qual seria outro caminho? Não tem, Patrícia. É o atendimento psicológico e vamos se dizer que para a menininha, ainda que ela é muito novinha, mas ela já vai ter essa noção de tudo já, né? Porque provavelmente foi dolorido, teve um sofrimento ali, né? E tudo mais. A gente não sabe se aconteceu também só uma vez. Então, ambos vão precisar de atendimento psicológico, sim, com certeza. E no caso, a mãe também, né? Sim, também. Porque olha a situação que ela chegou, né? Pra gente concluir aqui, Luzia, uma dica, você atende, né? Faz o trabalho com crianças que foram abusadas e tal. Uma dica para os pais que nos assistem nesse momento, uma delas é, sim, falar com os filhos sobre sexualidade, não sexo. Mais alguma dica que você daria para os nossos pais? A supervisão, né? Essa supervisão eu falo assim, a gente tem que confiar desconfiando, Patrícia. Porque o transtorno parafílico, ele é uma doença, né? Nós não sabemos se esse menino de 13 anos realmente tinha esse transtorno ou algo parecido, mas nós temos que confiar nas pessoas desconfiando, nós não sabemos, não tem, até nós da psicologia, é difícil você identificar um abusador. Não é aquela questão que as pessoas falam, não, mas o abusador usa roupa preta, é parecido com o homem do saco. Cara. Gente, não tem cara. O abusador, ele é uma pessoa comum, né? Inclusive, crianças podem ser, né? No caso, 12, 13 anos ali, uma diferença de 5 anos de idade já pode cometer o ato, sim, com certeza. Então, temos que tomar todo cuidado. Com certeza. Todo cuidado é pouco. Muito obrigada, viu, Luzia? Eu que agradeço. Tá bom? Vamos falando aí sobre esses temas e esclarecendo que é importante, né? Tá. Obrigada.